A lendária Kombi ressurgiu das cinzas, mas agora totalmente elétrica. Esse é o Volkswagen ID.Buzz, a quase reinterpretação moderna da perua mais amada do Brasil, tirando sua prima. Obviamente foi inspirado no design retrô da Kombi, combinando nostalgia com tecnologia. Com 204 Pikachus de potência e bateria de 77 kWh, ele roda mais de 400 km sem recarregar, o que é interessante, pois a Kombi antiga tinha menos desempenho e fazia menos quilometragem. Pode parecer que ainda é só uma remodelagem, mas agora ela utiliza a plataforma elétrica MEB ou MIB da Volkswagen. O interior é espaçoso, o que é o mínimo de uma Kombi. Inteligente, cheio de telas, pronto para viagem em família, mas com zero emissão de poluentes, o que é uma vantagem de primeira de acordo com os combeiros de plantão. Seu único problema mesmo é não ter o tec. Ou seja, a Kombi que marcou gerações evoluiu para um ícone sustentável do futuro. E tem no Brasil, mas não se vê nas ruas porque ninguém curtiu essa porra. Segue pra menos.